Olá, amigos! É sempre uma alegria a gente estar aqui para compartilhar com essa família, fraternidade, o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos conversar sobre a lição número 12, Doença da Alma, do livro Sol nas Almas, que foi publicado pela FEB. Essa é uma obra do espírito André Luiz e foi psicografada por Valdo Vieira. Bom, como sempre, André Luiz ele tem uma linguagem muito assertiva, muito objetiva, né? E ele vai nos convidar, então, a um chamamento. Nós, como cristãos espíritas, como podemos agir no mundo em prol da mensagem cristã, sobretudo do ponto de vista da exemplificação de tudo que a gente quer ensinar, né? Então, o primeiro questionamento que ele nos leva a fazer por que é uma doença da alma este movimento ateísta, materialista, né? Então ele afirma que esse ateísmo, que é uma descrença na existência de Deus, né, é como se fosse uma nuvem que vai se agigantando no mundo. E que nós, como cristãos espíritas, que já refletimos sobre as verdades eternas, sobre o conhecimento, né, de Deus, que temos essa base, esse alicerce cristão, e nós cristãos espíritas especialmente, nós já somos portadores do que a gente conhece como o Evangelho Redivivo. A gente fala que a doutrina é o Evangelho Redivivo, né? E aí nós já temos na base dos nossos conhecimentos a ideia de uma inteligência suprema, de uma causa primeira de todas as coisas, a que chamamos Deus, né? Nós conhecemos, por exemplo, a realidade da imortalidade do espírito, da multiplicidade das existências, conhecemos a realidade da comunicabilidade entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados, né? Já sabemos da nossa origem enquanto princípios inteligentes, simples e ignorantes. Conhecemos também o nosso propósito, que é o de ampliarmos a nossa consciência em termos de uma inteligência, de uma moralidade, e conhecemos que existe para nós uma destinação, que é justamente alcançarmos a perfeição relativa, e assim, cada vez nós vamos ampliando mais as nossas contribuições para a obra divina. Bem, e essas verdades que já nos foram reveladas ainda, né, estão aí disponíveis para toda a comunidade planetária. E por que ainda assim, com tanto conhecimento, ainda existe tanta descrença? E por que na verdade só aumenta o número daqueles encarnados que não creem em nada, né? Então, André Luiz ele vai falar que a gente sofre de uma condição que ele chama de anestesiamento por uma crença inoperante. Então, a gente meio que fica, né, na expectativa de um futuro luminoso, né? Fica como espectador da nossa realidade, cultivando em nós as crenças, os conhecimentos que temos, sonhando com esse porvir, né? Mas que nós sabemos que não vai se edificar se não houver da nossa parte um esforço para isso, né? E então ele vai dizer, bom, nós já temos muito boas ideias, né? Já temos algumas coisas que santificam o nosso pensar, né? Mas é como se nós ficássemos, então, se sofremos, né, deste anestesiamento de uma crença inoperante, é como se ficássemos, então, só falando para nós mesmos, como um tipo de monólogo, né? Mas que isso, de fato, não é positivo, isso na verdade é inócuo, porque não nos leva a edificar o bem nem em nós mesmos, nem para o nosso coletivo humano, né? E não nos ajuda então a nos tornarmos homens de bem, a sermos pessoas melhores, para além de pensar sobre as coisas santas, né, sobre as verdades eternas, não nos coloca, vamos dizer assim, na ação, né, fazendo aquilo que precisamos fazer para exemplificar aquilo que já aprendemos, né? Então, a gente precisa se tocar por essa realidade, se deixar sensibilizar por ela e agir nela, né?
Porque a gente não está aqui para ficar só meditando sobre esse paraíso íntimo ou esse paraíso futuro, no sentido de uma realidade mais feliz, né? Mas a gente precisa, sim, para além da gente ficar ruminando as questões evangélicas, a gente realmente colocar em prática, né? Agir em nome do Cristo, realizando a sua obra entre os irmãos, né? E nós vamos pegar no próprio Jesus, né, que não ficava apenas ensinando, mas tudo o que ele ensinava antes, ele exemplificava. Ele estava sempre agindo em favor do próximo, ensinando com seus gestos a bondade, a compaixão, a misericórdia, enfim, né? Então é importante que a gente faça essa reflexão, né? O que nós que já cremos, né, nessa realidade do Espírito, nós temos feito de fato, né, para que outros também possam conhecer essas realidades, para esses que não creem possam se aproximar desse conhecimento, né? E aí ele vai nos dá alguns exemplos muito marcantes nesse texto, né? Ele vai falar, por exemplo, o que adianta você ficar falando de misericórdia para um pai que acabou de assistir o filho sendo atropelado, que está ali vivendo aquela situação naquele momento, né? É claro que a gente pode estender a consolação da reencarnação, falar, né, dessa verdade, né, das reencarnações, falar de que existe sempre uma razão, né, por trás de tudo que nos acontece, enfim, mas se nós não estendermos a mão ali naquela hora para assistir o pai, para apoiar o pai nessa situação que ele está vivendo, talvez não haja nenhum impacto nele a mensagem da misericórdia, a mensagem da reencarnação, né? Ele vai falar um outro exemplo. O que adianta a gente estar fazendo prece para as pessoas que estão numa situação de miséria, de penúria, passando fome, sem efetivamente, junto com isso, estender a mão para mitigar aquela fome, aquela miséria, para ajudar aquele irmão a sair daquela situação de penúria, a resolver o seu problema. Então, só as preces não vão mudar a realidade desse irmão, né? Então, a gente pode pensar que essa vai ser uma realidade incompleta, uma caridade incompleta para o nosso irmão, né? Se no momento a carência maior é a da barriga, é a do corpo, não adianta a gente querer mitigar a carência dos ouvidos, vamos dizer assim, né? Então, André, sempre muito assertivo na sua forma de dizer as coisas, ele vai dizer, claro, que a gente tem que ensinar sobre a bondade de Deus, proclamar os méritos da oração, mas a gente não pode se restringir a essas frases piedosas, né? Isso seria como uma mentira frente à lei da caridade. E nós já sabemos, né, amigos, que nós precisamos praticar tanto a caridade moral quanto a caridade material. Antes, parece que era mais fácil a gente fazer a caridade material e menos fácil a gente fazer a caridade moral. Mas nesse texto ele vai refletir sobre o contrário, né? Que muitas vezes a gente está oferecendo demais a caridade moral e se esquecendo da caridade material, né? Então ele dá até um exemplo, assim, que seria como se a gente estivesse no meio de um banquete, né, se refestelando lá com as melhores coisas, do lado de alguém que está faminto e não oferecesse para ele algo para comer, né? Então, é claro, essas palavras todas que eu estou trazendo são minhas, não são as do texto, mas as ideias que ele vai nos convidar a refletir giram em torno dessas coisas, né? Então ele vai dizer por que o materialismo está crescendo tanto, né? Se já existe tanto conhecimento acerca das verdades eternas. E aí ele vai falar exatamente por isso, porque muitas pessoas acabaram se envolvendo com religião, com sistemas religiosos que eram extremamente dogmáticos, mas que na verdade não eram capazes de promover uma transformação íntima nas pessoas, né? Ou mesmo esses grandes pregadores não estavam exemplificando na sua vida aquilo que ensinavam, né? Pessoas que muitas vezes nesses sistemas religiosos também não encontraram consolação, não encontraram esclarecimento, verdades que
acalmassem a sua racionalidade, o seu sistema lógico, né? Não viam muita lógica nos dogmas, né? Nesses sistemas de crença. E aí acabaram por se afastar desses sistemas religiosos e também não se abriram para nenhum outro tipo de sistema religioso, ficando então totalmente descrente, né? E aí é importante que a gente pense, né, que quando a gente estiver diante desses irmãos, que a gente procure escutá-los, procure entender as razões pelas quais eles se afastaram da fé, né? E para que a gente procure, então, com a nossa própria vida, ser exemplo para eles, com o nosso próprio proceder, mostrar o quanto a fé é valorosa, o quanto crer em Deus é algo valoroso, que agrega, que acrescenta na nossa vida, que pode tornar a nossa vida mais serena, mais feliz, mais produtiva, né? Assim a gente vai estar assumindo a responsabilidade que é nossa frente à edificação dos preceitos evangélicos, né? Então, divulgá-los, escutar os nossos irmãos, aconselhar os nossos irmãos, tudo isso é muito importante, né? Mas é mais importante ainda a gente efetivamente estar realizando uma obra de bem frente aos nossos irmãos, né? E André Luiz, então, ele vai seguir na sua mensagem nos falando, né, que sim, o materialismo ele é uma doença da alma, né? E como toda doença precisa ser tratada, né? Que hoje a medicina humana ela já avançou bastante, né? Mas nós podemos ver que a medicina ela não fica como espectadora frente às doenças, frente aos doentes. Ela vai até o doente, né? Ela investiga essa doença e ela vai procurando dentro dos recursos que já existem uma maneira de mitigar aquele sofrimento, de fazer a cura daquela doença, né? Ou de promover o maior bem-estar para aquele doente, né? Mas que uma coisa que a medicina não faz é ficar de espectadora ou só falando sobre a importância da medicina, a importância do conhecimento científico médico, né, ou no campo da saúde. Então, ele está ali diante, né, das pessoas. É como os enfermeiros, e eu sou enfermeira, né, a gente não fica ali falando da importância do cuidado, né, dos preceitos para uma higienização adequada, né, para evitar contaminação. A gente vai ali, faz o cuidado, presta assistência, faz o curativo, ou faz o diálogo, né, terapêutico com o paciente, exemplificando tudo aquilo, né? Então, amigos, é isso que nós precisamos pensar, né? E para além, né, de todos os recursos humanos de que dispomos, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista material, nós sabemos que o maior de todos os médicos, que o maior de todos os psicoterapeutas foi Jesus, né? E nós precisamos trazer, então, Jesus em nossos corações, em nossa consciência, como algo vivo, né? Como essa ferramenta, essa luz viva que nos nutre, que nos mobiliza para a ação, né? Então, nós que já o conhecemos, que já sabemos o que ele espera de nós, porque ele foi claro quanto a isso, né? Precisamos nos colocar em auxílio dos nossos irmãos. É importante a gente sempre se lembrar que existem duas dimensões da caridade, né? A caridade material e a caridade moral. Nós vamos lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai tratar sobre isso, ele vai trazer muitas mensagens. Em vários momentos os nossos irmãos dizem que a caridade material é a mais fácil de ser feita, porque a gente está dando do que a gente tem, mas que a caridade moral é a mais difícil, porque a gente vai dar do que nós somos, né? Só que hoje, o que a gente vê? Muitas vezes, principalmente pelas redes sociais, por essa possibilidade da gente estar trabalhando muito na divulgação, né,
da doutrina, dos preceitos evangélicos cristãos, a gente talvez esteja se atendo demais a essa tarefa do ensinar, do educar, do evangelizar e se esquecendo da própria caridade material, né? Então, que nós nos lembremos, quando a gente vai lá diante do irmão praticar a caridade moral, que a gente possa de fato mitigar a sua fome, a sua sede, o seu frio, o seu desamparo, as situações de abandono. Então a gente vê tantos irmãos nessas instituições de acolhimento, né, onde estão lá os velhos, as crianças, os marginalizados, os doentes, e que são tão carentes da presença, da palavra, do abraço, né, do acolhimento, desse gesto fraterno, né? E que quando nós então formos praticar a caridade moral, que a gente leve sim a consolação, o esclarecimento, as esperanças, que a gente procure ajudar os nossos irmãos a renovar o seu ânimo, né, com as nossas palavras, também com as nossas preces, com as nossas melhores vibrações, né? Mas que ao praticar a caridade, tanto material quanto moral, a gente possa reconhecer que a forma mais poderosa da gente fazer isso, né, vai ser sempre a gente exemplificando as lições que nós queremos ensinar, né? E para isso, Jesus, ele é sempre o nosso maior modelo, o nosso guia, a nossa inspiração, a nossa fortaleza, né, amigos? Então, que nós encontremos na própria exemplificação do Cristo a nossa fortaleza íntima, a nossa possibilidade de nos colocar em movimento, que não guardemos os nossos talentos, né? Que utilizemos os dons, as capacidades, as qualidades de que já dispomos para ir ao encontro dos nossos irmãos, né? E de fato estarmos ali na realidade, no cotidiano, oferecendo sempre o melhor de nós em favor dos nossos irmãos, né? Trazendo esses nossos irmãos para junto de nós, através do nosso exemplo, da força da nossa moral, da nossa própria verdade, né? Colocando isso à disposição dos nossos irmãos. Eu nunca esqueço uma mensagenzinha que li, que é atribuído, o pensamento é atribuído a Francisco de Assis, em que ele vai dizer, né? Cuide da sua exemplificação, cuide da sua vida, do seu viver, porque talvez a sua vida seja o único evangelho que muitas pessoas vão conhecer. Então, amigos, que assumamos essa responsabilidade, que reconheçamos, né, que todas as escolhas que fazemos com a nossa própria vida, né, como conduzimos a nossa vida, como fazemos as nossas escolhas na vida, isso é, de alguma maneira, um evangelho que está sendo escrito, né, e que está sendo deixado como um legado para os nossos irmãos. E nesse sentido, temos grande responsabilidade em como escolhemos as coisas para o nosso viver, as decisões que tomamos, as atitudes que temos, a nossa palavra e o nosso gesto. Ele é, sem dúvida, um evangelho que está sendo escrito. Então, que ele seja o mais luminoso, o mais dedicado dos evangelhos, né? E que assim também estaremos fazendo e cumprindo os preceitos que Jesus nos deixou, as lições que ele nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos, ao Deus acima de todas as coisas, e exemplifiquemos na nossa vida, então, tudo isso para mitigar a doença da alma, da nossa própria alma e da alma que vai também, né? Da alma de cada um dos nossos irmãos, sendo essa luz, sendo essa cura, onde quer que estejamos. Então, amigos, que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade desse diálogo fraterno.